Ó, é direto isso aqui, menina. Essa semana teve um, hoje outro e por aí vai. Mesmo lugar. Aí tem um casal caído na moto. Cadê a carteira? Daqui a pouco o SAMU chega. Foi a pancada, viu? Isso aqui era para ter uma lombada, mas não tem. É direto aqui. Segura. Segura.